E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Isaías, leremos o 10º capítulo. Agora o principal, Senhor, aqui está a tua palavra, dá-me a compreensão necessária para vivê-la, e que eu e a minha esposa, nossa história, nossa família, sejamos instrumentos do Senhor, se assim for a sua vontade, para que de modo direto e indireto possamos levar o conhecimento da tua palavra a mais pessoas. Desde já te agradecemos por essa oportunidade, em nome do teu Filho unigênito, Salvador nosso, Jesus o Cristo. Bem, no 10º capítulo do livro do profeta Isaías, nós temos 34 versículos. Diz o profeta do versículo 1 em diante: Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despejarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorreis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória? Nada mais vos resta fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Repetindo o versículo 4. Nada mais vos resta fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Ai da Síria, repetindo o 5º versículo, ai da Assíria, cedro da minha ira. A vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação. Lhe dou ordens para que dele roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende assim. Antes, intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz, não são meus príncipes todos eles reis? Repetindo o 8º versículo. Porque diz, não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calno como Carquemis? Não é Amate como Arpade? E Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida altivez dos seus olhos. Porquanto o rei disse, com o poder da minha mão fiz isso, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajuntasse os ovos abandonados, assim eu juntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse. 15º versículo nos diz, porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau. Pelo que o Senhor dos exércitos, enviará a tísica contra os seus homens, todos gordos, e debaixo da sua glória acenderá uma queima como a queima de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abrase e consuma os espinheiros e os abrolhos da Assíria num só dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando um doente se definha. O resto das árvores da sua floresta será tão pouco que um menino
saberá escrever o número delas. Acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que se estiverem salvados, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se escribarão no Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Destruição será determinada, transbordante de justiça. Porque uma destruição, e essa já determinada, o Senhor dos Exércitos, a executará no meio de toda essa terra. Pelo que assim diz o Senhor dos Exércitos: povo meu, que habitas em Sião, não temas a Assíria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bastão, à maneira dos egípcios, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir. Porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto à penha de Horebe. A sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará como fez no Egito. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. A Assíria vem a Aiade, passa por Migron, e em Micmas larga a sua bagagem. Passa o desfiladeiro, aloja-se em Geba, Jarramá treme, Gibeá de Saul foge. Ergue com estrídulo a voz, ó filha de Galim. Ouve, ó Laís, ó pobre Anatote. Magdimena se dispersa, os moradores de Gebim fogem para salvar-se. Nesse mesmo dia, a Síria parará em Nob, agitará o punho ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. 33º versículo do 10º capítulo de Isaías nos diz: mas eis que o Senhor dos Exércitos, cortará os ramos com violência, as árvores de alto porte serão derribadas e as altivas serão abatidas. 34º e último versículo do capítulo 10 de Isaías nos diz: cortará com o ferro as brenhas da floresta e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Pois bem, por meio desses 34 versículos nos fala todo o capítulo 10 de Isaías, do profeta Isaías, sobre as consequências àqueles que efetualmente realizam injustiças. Desde o versículo 1 nos diz: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despejarem as viúvas e roubarem os órfãos. Em todo o capítulo nos fala sobre a consequência para os injustos. Do versículo 5º ao 34, profecia contra a Síria. Interessante é que o Senhor não tolera injustiça nem mesmo dentro do seu povo. Quando o povo apresenta-se de um modo injusto, o Senhor levanta um outro povo, nesse caso a Assíria, para fazer com que a consequência das injustiças do seu próprio povo recaia sobre si. É interessante que às vezes aquele povo que é usado é tão ensimesmado pela sua própria soberba que caem por força disso. São instrumentos do Senhor, mas são tão arrogantes que vão cair da mesma forma ou de forma pior do que a que foram usadas pelo Senhor para fazer chegar a reprimenda a quem fez por merecer. Que possamos mais e mais beber nas fontes da misericórdia, da graça do Senhor e andar de um modo correto diante dele, para que não sejamos vítima da sua justa e pesada mão. Desejo que Deus continue a nos abençoar. Sucesso!